Nos últimos anos, o Brasil deixou de ser apenas um país emissor de imigrantes e passou também a atrair pessoas de outros países. E o mercado de trabalho é um ambiente privilegiado para notar essa movimentação e seus efeitos na sociedade brasileira. Entender melhor esse movimento e ajudar na elaboração de políticas públicas a partir dos dados disponíveis sobre as migrações no Brasil é o objetivo do relatório anual do Observatório das Migrações, o OBMIGRA, que acaba de chegar à terceira edição. O trabalho do Observatório permitiu acompanhar e saber onde esses imigrantes estão trabalhando, quanto ganham, a localização geográfica, a demanda do mercado de trabalho. Esse foi o nosso trabalho, de tentar entender e conhecer melhor essa realidade. Mas o que é o OBMIGRA? O OBMIGRA é um observatório de migrações que tem como meta ampliar o conhecimento sobre os fluxos migratórios internacionais no Brasil e apontar estratégias para a inovação social das políticas públicas dirigidas às migrações internacionais. O OBMIGRA é uma parceria entre o Ministério do Trabalho, por meio do Conselho Nacional de Imigração e a Universidade de Brasília. O conhecimento gerado a partir dos estudos que o OBMIGRA vem realizando, eu acho que permite também a gente pensar uma série de políticas públicas que permitam uma melhor inserção do imigrante no mercado de trabalho e na sociedade brasileira. Para montar o relatório, o OBMIGRA buscou e cruzou dados de diversas bases do governo federal: CAGED, CTPS, RAIS, STI, CENIG e a Coordenação Geral de Imigração. Como são bases distintas, fazer esses dados conversarem um com o outro é um grande desafio. E uma das contribuições do relatório do OBMIGRA é mostrar que essa convergência não só é possível, como é necessária. Foi um avanço muito grande a combinação disso. Esse avanço vai culminar quando a gente efetivamente conseguir harmonizar, padronizar e integrar essas bases. Esse é o grande desafio que o país vai enfrentar nos próximos anos. Se a gente conseguir harmonizar todas essas bases que eu mencionei aqui, incluindo aí a base do CAGED e do CTPS, que permite ver a movimentação do migrante no mercado de trabalho regular, a gente vai conseguir, o país vai conseguir ter uma ferramenta para produzir políticas migratórias integradas, tanto de acolhimento, de recepção, de cooperação internacional, como de monitoramento dessa força de trabalho no mercado formal brasileiro. De acordo com a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, o Brasil tinha 125.535 imigrantes com emprego formal em 2015, um crescimento de 10% em relação a 2014. A RAIS também mostra que essa força de trabalho ainda é basicamente masculina, mas a presença feminina vem crescendo ano a ano, chegando a quase 30% do total em 2015. Uma mão de obra extremamente jovem, uma força de trabalho, migrante que vem para trabalhar, são pessoas na idade de trabalhar, de 20 a 45 anos de idade, basicamente masculina, e que tem essa mudança na sua inserção. E antes se inseriam nas ocupações mais altas, dirigentes, gestores, professores e cientistas, e agora em nível superior, e agora começam a se inserir mais na indústria e no comércio, configurando uma força de trabalho mais de nível médio. Um dos grandes destaques do relatório é a presença dos haitianos, que contribuíram para essas mudanças no perfil médio dos imigrantes empregados no Brasil. Desde 2013, eles se tornaram a comunidade imigrante mais presente no mercado de trabalho formal. De acordo com a RAIS, em 2015, eram cerca de 45 mil haitianos com emprego formal no Brasil, um crescimento de 96% em relação a 2014. Foi um crescimento significativo e eles superaram as imigrações clássicas no Brasil, como é o caso dos portugueses. Os haitianos também são destaque em outra base usada pelo relatório, a do Conselho Nacional de Imigração, o CENIG. Entre 2011 e 2015, os haitianos representaram 88% das autorizações concedidas pelo Conselho. Já os dados do CAGED, outra base consultada pelo OBMIGRA, permitem ver o saldo entre admissões e demissões de imigrantes no mercado formal de trabalho em 2015. Foram 54.086 imigrantes admitidos contra 48.039 demitidos no período. A presença haitiana também fica clara nos dados do CAGED, tanto em relação às admissões quanto às demissões. O relatório também mostra que a crise econômica atual no Brasil também atingiu a mão de obra imigrante, especialmente a partir deste ano. No momento de crise, isso é comum. A diferença é que nos outros países, no momento de crise, os estrangeiros são os primeiros a perder seus postos de trabalho, são os primeiros a serem atingidos. No Brasil não, aconteceu o contrário. Primeiro foi a força de trabalho nativa, que perdeu seus empregos, para só depois os estrangeiros virem a ser atingidos pela crise. O que acontece? Isso é um movimento normal. É de se esperar que uma parte desses estrangeiros, já com algum tempo no país, vai se inserir nas atividades informais e uma parcela desses também tente uma reimigração.
da mesma forma como aconteceu com os brasileiros na Europa. A gente tem grandes desafios, por exemplo, com a questão da bancarização dos imigrantes, da sindicalização, da luta contra o racismo, da igualdade dos direitos do mercado de trabalho, evitar discriminação dentro do mercado de trabalho. Eu acho que tem uma série aí de desafios. Também a gente pode pensar na igualdade de gênero. Eu acho que os dados do observatório que a gente vem desenvolvendo permite também um melhor conhecimento para que o Estado brasileiro possa aplicar esses tipos de políticas dentro do mercado de trabalho e da sociedade como um todo. O que se precisa fazer é criar políticas de amortecimento dos impactos da crise, não só para os nacionais, também para os estrangeiros, que têm muito mais dificuldade por conta de estar num país estranho, de alcançar novos postos de trabalho. As políticas devem ser construídas a partir do conhecimento, né? Então, o que o UBMigra nos traz é justamente o conhecimento sobre a realidade migratória do nosso país.